Bortoluz. Presidente, cedo meu grande expediente é o vereador Aldonei Machado. Com a palavra, vereador Aldonei Machado. Vereador Artilheiro. Sabendo que faz muitos gols. Segue na tribuna, vereador Aldonei Machado. Que coisa. Bom dia, presidente, senhoras e senhores, colegas vereadores. Então, chegando aqui hoje para mais um grande expediente. Hoje eu queria falar para vocês de uma cooperativa que eu tive o privilégio de conhecer alguns dias atrás, ali na região do bairro Santa Fé, que é a Cooperativa de Trabalho Paz e Bem. O meu amigo Thiago faz um trabalho fantástico. A Cooperativa Paz e Bem foi fundada em 2021 e faz um trabalho muito importante. Eu estive lá, visualizei todo o processo. E aquele trabalho que é feito lá na cooperativa, eu considerei um exemplo para a nossa cidade. Lá são empregadas 82 pessoas. Essas pessoas, muitas delas já com uma idade, muitos estariam fora do mercado, não teriam outras oportunidades, mas estão lá sendo remunerados. Muitas mulheres também lá trabalhando. E também a questão das pessoas que tiveram algum problema com a justiça, algumas pessoas com tornozeleira estão lá trabalhando e ajudando no processo daquela cooperativa. A cooperativa, conversando com o Thiago, ele me comentou, que os objetivos deles é fazer um trabalho de exemplo, um trabalho que realmente faça uma melhor reciclagem dos nossos resíduos, que traga mais possibilidade para essas pessoas trabalharem lá junto com eles, para ajudar essas pessoas que não têm tantas opções no mercado. Eles também querem fazer parcerias, eles buscam fazer parcerias com empresas no qual eles desenvolvem um trabalho fantástico. Também a ideia deles lá é trabalhar a questão ambiental, que é o principal, né? Hoje, essa cooperativa recebe 60 toneladas dia de resíduos recicláveis. Sendo que desse percentual, 70% são reutilizados. E o restante acaba indo lá para o aterro sanitário. E essa associação, na parte ambiental, a gente tem que considerar a importância dela. E a gente tem que começar a buscar, e até hoje à tarde eu teria uma reunião marcada com a Codeca, para conversar sobre a questão dos containers na parte central da cidade, que o Thiago me comentou que o pior lixo que chega para eles é o lixo da área central da cidade. Daqui a pouco a gente trabalhar com alternativas, com um novo sistema de coleta de lixo na área central da cidade, para que o lixo que chegue lá seja um lixo de melhor qualidade, para que possa gerar mais recursos e possa ser melhor aproveitado, para não acontecer aquilo que aconteceu no dia que nós estávamos lá no aterro sanitário, no Rincão das Flores, quando chegou um caminhão lá, o caminhão descarregou, voou aquela quantidade gigantesca de sacolas, papéis, e aquilo lá foi tudo para o aterro sanitário. Então a gente tem que ressaltar essa questão, que é muito importante. Os projetos sociais que essa entidade promove,
são de grande valia para a sociedade. Um exemplo é a Mochila Solidária, onde eles arrecadam kits de materiais escolares e que são destinados aos filhos desses colaboradores que trabalham lá na entidade. Também é importante citar a questão da Ecotenda, que é um trabalho desenvolvido por eles também, no qual eles, em alguns pontos da cidade, eles coletam esses materiais recicláveis, um material que também chega para eles aí com uma melhor qualidade, onde são coletados, né, o papelão, o plástico e as cartelinhas de medicamento. E essas cartelinhas de medicamento, eles acabam, tem um projeto também que é a Cartelinha do Bem, eles coletam todas essas cartelas, fazem a venda, né, para as indústrias, e a indústria depois transforma essas cartelas em um material que eu vi lá que é fantástico. Uma parte, vereador. No momento oportuno, vereadora. Em portas, rodapés e até em paredes. E eu visualizei uma estrutura dessa lá na cooperativa e tem uma qualidade muito boa. Então, é algo que às vezes a gente não aproveita, que acaba destinando erradamente e que para eles é fundamental. E parte dessa venda, toda essa venda dessas cartelas, que é o mais importante, talvez muitos não saibam, esse valor é destinado para o lar do idoso, aqui de Caxias. Então, um baita projeto. Então, todo o valor que é arrecadado das cartelas vai para o lar do idoso. E eles se mantêm, né, eles mantêm o projeto através do papelão e do plástico, que fica para eles. Outro projeto muito importante da reciclagem Paz e Bem, da cooperativa Paz e Bem, é o projeto Tia Dina, espaço socioambiental. Nesse espaço, hoje eles absorvem adolescentes, crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, filhos dos colaboradores. Essas crianças, esses jovens, muitos poderiam estar na rua naquele momento, no contraturno, mas eles estão lá, dentro da cooperativa. Eles estão lá desenvolvendo o seu lado humano, social e ambiental. Eles, lá dentro desse projeto, eles têm atividades relacionadas ao meio ambiente, à arte e à cultura, à ética e à cidadania, o esporte e o lazer. São valores fundamentais. Falamos muito ontem aqui na questão dos alunos, dos adolescentes, do caso da professora. E esse projeto aqui eu acho fundamental, porque daqui a pouco essas crianças, esses jovens que poderiam estar lá na rua, estão lá ganhando uma oportunidade que daqui a pouco os pais deles, que estão lá trabalhando na cooperativa, não tiveram. Então eles estão formando, capacitando uma geração nova, uma geração que no futuro vai ajudar melhor a nossa sociedade. Então, hoje eles trabalham com um público-alvo, né? São 15 crianças, 15 adolescentes na parte da manhã e 15 adolescentes na parte da tarde. E tem também um trabalho que eles desenvolvem lá, que é a questão de uma horta, que depois aí nós vamos mostrar no vídeo, onde as crianças podem, as próprias crianças desenvolvem lá o adubo, eles plantam, eles regam, eles cuidam daquelas plantinhas. E é algo interessante. Eu, que tenho essa origem do campo, essa origem de mexer na terra, achei fantástico. Eles terem e poderem estar lá mexendo na terra, produzindo os seus próprios alimentos, numa estufa, num espaço pequeno, simples, mas que eles levam para casa na sequência aquele conhecimento e podem aplicar em suas casas. Presidente, eu vou pedir um tempo de
liderança do PSDB, por favor. Segue o orador, vereador Aldonei Machado, em declaração de líder da bancada do PSDB. Então, pedir para a assessoria que colocasse o vídeo, por favor. Pelo fato de que nós temos idosos aqui trabalhando, nós temos pessoas com baixo grau de escolaridade, nós temos pessoas que usam tornozeleira aqui, e tipo, aqui a gente não tem aquela discriminação. A pessoa usa tornozeleira. trabalhar, vem trabalhar. Não, eu tenho 5, 6 aqui que usam e são excelentes, trabalham muito. O rapaz que opera a máquina ali, ele tá passando lá embaixo. Assim. Ele veio aqui pedir uma carta de emprego, que ele usa tornozeleira. A gente auxiliou ele. Ele é o melhor operador de máquina que nós temos aqui. Porque não pode nunca ter um apoio. 10 pessoas vêm aqui e vê que nós somos grandes, vê que nós estamos arrumados. Não, esses não precisam. Aí, se vocês observarem, colegas vereadores, essa área da estufa, lá onde as crianças fazem todo um trabalho. Vocês visualizam e vejam a organização. Isso aí são todas as crianças que desenvolvem. Eles mesmos cuidam desse espaço. Então, é um projeto desenvolvido lá por eles, projeto Tia Dina. Aí eles têm aula de música também, aulas de informática. Então, muito Boa parte, bacana esse vereador. projeto. E eu, quando conheci, me dispus, né, conjuntamente com o Thiago, de começar a buscar formas de ajudar aquela entidade. Vereadora Daiane, sua parte. Vereador Aldonei, muito pertinente o que o senhor traz. Eu conheço a cooperativa Paz e Bem de longa data e é uma cooperativa que pulsa assim, o coração da gente pelo trabalho que eles fazem lá. Tanto o Thiago, a Tânia e todo o pessoal, os cooperativados, aquele centro educativo que tem com as 30 crianças que funcionam no turno contrário, é maravilhoso. Mas a preocupação, sim, acho que o senhor trouxe muito bem, é a questão do lixo seletivo, né? A gente tem que começar uma conscientização melhor das pessoas para a questão do lixo. E a questão dos nossos containers devem ser repensados, sim, porque a cooperativa hoje, com 84 colaboradores lá, eles recebem 60 toneladas do lixo seletivo da nossa cidade. É coletado pela Codeca 120 toneladas, eles recebem 60. Porém, o tanto de rejeitos que é disso é muito grande. Por quê? Porque eles recolhem a parte mais central e levam para a cooperativa. E a parte central já passou muitos carrinhos, já molhou, já não presta mais aquele lixo e vira rejeito. E a dificuldade que o Thiago me passou quando eu visitei lá, inclusive para fazer a comemoração da questão do lixo zero, é realmente isso, os rejeitos, né? A quantidade de rejeitos e muitas vezes a falta de recolhimento desses rejeitos. Conversei também com a presidente da Codeca, prontamente nos atendeu, foi lá fazer o recolhimento dos rejeitos daqueles últimos dias que estava preocupando, sim, a cooperativa, mas eu acho que esse assunto deve ser mais debatido nessa casa, a questão tanto da conscientização para as pessoas, da separação ideal da questão dos lixos, mas também o modelo de container, que agora outras cidades já estão há anos-luz da gente, e a gente precisa, sim, verificar principalmente a questão do seletivo, porque realmente esse lixo que está sendo nos containers da nossa cidade não está servindo para as reciclagens e cooperativas. Declaração Obrigada. de líder do Progressistas. Obrigada, presidente. Aldonei, parabéns por trazer esse tema aqui. Muito obrigada pelas suas colocações, vereadora. E sim, realmente, essa questão dos containers, a gente vai ter que repensar, principalmente o container amarelo. Eu recebi algumas ideias, né, do Thiago, também fui procurar aqui em Caxias, tem uma empresa que tem aqui em Caxias esses containers, fui lá visitar. E esse novo sistema que eles têm ideia de implantar é um sistema muito bom, que não tem mais como molhar o lixo seletivo. E acredito que nós vamos ter que, daqui a pouco, entre nós, casa aqui, vereadores, talvez reforçar isso, né? Para que nós possamos, daqui a pouco, fazer novos testes aqui na cidade. O container amarelo, aquele da tampinha, não está dando mais, né? Ele é um container pequeno, com a tampa, daí daqui a pouco enche, fica aquela tampa aberta, chove, molha.
e esse lixo acaba indo fora. Então, com esse novo sistema, um container fechado com abertura mínima, somente para colocar as coisas pequenas lá dentro, não vai molhar. Claro, vai ter que ser feito todo um estudo, né? Um estudo para que se possa ter caminhões e equipamentos para coletar, mas tem que ser repensado essa questão. Então, gostaria, né? Oi? Ah, então sua parte, vereadora Marisol. Eu não tinha escutado, perdão. Obrigada. Não deixaria de lhe parabenizar, Vou lhe pedir vereador. uma parte também, vereador. Vereador Aldonei, por trazer esse assunto tão importante e por trazer a cooperativa aqui para essa casa, mais uma vez, né? A cooperativa Paz e Bem representa, obviamente, né, a todos que trabalham com a reciclagem, com a rede em Caxias, mas eu já tive a oportunidade de assistir os guris, né, em várias palestras, como são didáticos, como são ativos, como eles realmente movimentam a cooperativa. E com essa clareza, né? Olha, nós aqui empregamos, né, os idosos, empregamos quem precisa de ressocialização, nós queremos saber de trabalho. Então, parabéns por ter trazido esse tema tão importante. A gente tem a conexão de uma bancada muito próxima, sem divergências? Com certeza. Mentira. Temos, eventualmente, divergências, e isso não é nenhum problema, né, vereador? Mas quase sempre temos convergências. Eu até, não faz muito tempo, a gente postou também nas redes sociais um vídeo falando sobre essa questão dos blisters, né? Que até, sei lá, 2 anos a gente nem... 2, 3 anos a gente nem ouvia falar o que se faz com a tal da cartela de remédio, né? É isso aí. E é assustador. O senhor está dizendo que viu, né? No que ela se transforma, é assustador. Nós fizemos uma visita no ano passado, eu acredito, ao Recanto da Compaixão. E lá, a porta dos banheiros, por exemplo, há portas dos banheiros que são feitas com essa liga a partir das cartelas, né? Então, hoje existe, para quem não conhece, né, a gente postou nas redes e orientou para quais são os locais de recolhimento, mas Supermercado Andreassa, vários deles, a gente leva geralmente ali mesmo na Igreja dos Capuchinhos, pertinho ali da secretaria, né, onde tem as ecotendas, que são administradas pela cooperativa, né? Então, a cooperativa busca isso. Esse material é vendido para uma empresa no Paraná, e refaz, né, que consegue colocar isso numa liga para vários materiais. Então, é algo que faz só bem, né? Porque a gente não sabe o que fazer com isso. Então, parabéns por ter trazido esse tema. A cooperativa é parceira de projetos que têm o meu total reconhecimento, como o Caxias Lixo Zero, por exemplo. Eles já são parceiros sempre. Então, parabéns por nos trazer esse tema e parabéns por essa luta que eu acho que é de todos nós, para repensarmos a questão da educação ambiental, da questão dos resíduos, não do lixo, mas dos resíduos e do reaproveitamento em Caxias. Com certeza, essa questão da educação é fundamental, começar na base. Vereador Cláudio, sua parte. Obrigado pela gentileza, vereador Aldonei. Queria parabenizar o senhor e agradecer pelo senhor ter oportunizado a presença do Guilherme, seu assessor na Comissão do Meio Ambiente. Ele levou diversos pontos importantes, levou situações de quando ele trabalhava com o deputado estadual Nerio Carteiro, a possibilidade de a gente conseguir regrar esse modelo de container e também regrar as empresas de caliça. Então, parabenizar o senhor não só pelo tema, mas também pela escolha da sua assessoria. O Guilherme ajuda não só o senhor, mas a cidade inteira. Muito obrigado. Muito bem. Então tá, senhoras e senhores, muito obrigado pelo espaço. E era isso. Obrigado, vereador Aldonei. Vereador Juliano